Outra coisa, uma pessoa fez um comentário também no programa anterior, porque eu falei que Jesus toda hora passava a mão, impunha a mão, a Bíblia na raiz, toda hora Jesus fazia imposição de mãos, e o que eu falei? O que saía da mão dele? Energia, ele estava passando energia. E aí eu disse, Jesus estava dando passe. E aí uma pessoa já religiosa, é óbvio, né? Lacrada dentro da religião. Mas Jesus não usava o nome passe? Não usava, porque o termo passe surgiu no século XVIII, através de um austríaco chamado Franz Anton Mesmer, que criou a teoria de que você poderia captar energia ou magnetismo universal e passar pelas mãos. E ele então, chamou de passe, no sentido de passar algo, no caso, passando energia. Então ele chamou de passe. Posteriormente, passe mesmérico, porque o sobrenome dele era Mesmer, e depois passe magnético. No século seguinte, século XIX, surgiu o Espiritismo com Allan Kardec, a partir de 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns e daí por diante. E o Allan Kardec pegou a palavra passe, que já existia desde o século anterior e que era de uso comum na Europa, e anexou uma segunda, chamada passe espírita ou passe mediúnico, para significar que o passe que o Mesmer falava um século antes era anímico, e o passe que Kardec estava falando tinha presença de espíritos usando a pessoa como intermediário, que em latim é médium, o intermediário entre planos. E aí, como o Espiritismo se propagou, o termo passe acabou ficando vinculado à área espírita. O Espiritismo não tem culpa disso, é uma expressão popular. E a partir de 1908 surgiu a Umbanda em Niterói, lá com o seu Zé e o Caboclo, e a Umbanda também usa o nome passe em algumas das suas vertentes, né? Passe mediúnico ou passe umbanda. O que é o lance? O termo passe não é espírita, não é umbandista, já existia um século antes do espiritismo e 2 séculos antes da Umbanda. Apenas a palavra passe pegou e várias áreas usaram. O que um curador prânico, um reikiano, qualquer um está fazendo, independentemente do método, é passar energia com as mãos, está passando. Então, qualquer método de passagem de energia, internacionalmente conhecido como passe. Só que você pega uma pessoa que não estuda, um reikiano, que só fez o reiki e não estudou mais nada, ou um curador prânico, ele fala o que eu faço não é passe, que ele pensa que passe é coisa de espírito ou da Umbanda. Só que o termo passe é 100 anos antes do espiritismo. E isso o cara não aprendeu nem no reiki, nem na cura prânica isso. Então ele acha que não é passe. Qualquer que seja o método que vocês usarem, está passando. Deixa eu dar um exemplo, Eudes, seleção brasileira, tá? Vamos pegar, sei lá, um dos jogadores, o Neymar. O Neymar tá machucado agora. Neymar deu um passe lá, sei lá, pro Pedro. E aí Neymar deu um passe, ele é espírita porque ele deu um passe? Não tem nada a ver. Você pega seu passe de metrô, Eudes, e enfia ali, você acabou de dar o passe, enfiar o passe, você é espírita? Não, é o ato genérico de passar alguma coisa. Em se tratando de energia, passar uma energia, independentemente do método. Então, quando se fala que Jesus fazia passe, é usar uma expressão internacional, porque alguém que está impondo a mão está passando uma energia. Se está passando, como é o nome disso, Eudes? Passe, mas na Bíblia não vai ter o nome passe, o que surgiu no século XVIII. Apenas se usa por correlação. Agora, quando Jesus impunha a mão, ou um cristão impunha a mão, ele está passando uma energia. E o corpo humano é energia também, já que matéria é energia condensada. E aí, para clarear a pessoa que ficou na dúvida, que eu falei passe, ela, não, mas na Bíblia não tem passe. Não tem. O termo é do século. É literal, né, cara? Por isso que é bom tá explicando as coisas e ninguém tem que aceitar nada. Agora eu estou dando embasamento, dados e histórico. Eu não trabalho com crença, eu trabalho com informação. E pesquisando informação, vocês vão achar a mesma coisa.